Olá, pessoas que estão acompanhando aqui o canal da Psi Juntos. Hoje daremos uma pequena aula de 1 hora sobre como funciona a terapia cognitivo-comportamental e como a gente coloca ela em prática. Então, o primeiro passo de tudo isso é para quem conhece a psicologia, para quem estudou minimamente, pô, eu tô com um bigode muito grande porque, né, não deu para fazer a barba no barbeiro porque estamos de quarentena, mas agora voltando à parte mais séria. Para quem acompanha a psicologia, sabe que o primeiro momento onde alguém começou a tratar pessoas e fazê-las se sentir melhor foi com Freud. Freud e a psicanálise foi onde começamos a entender que pessoas sofriam por alguma coisa e que a gente poderia fazer coisas que ajudavam elas a se sentirem melhor. Então, a psicanálise foi o primeiro exemplo de tratamento que a gente tinha dentro da psicologia. A partir disso, temos vários psicanalistas na história, e um deles lá nos Estados Unidos se chamava Aaron Beck. Ele, enquanto estava atendendo os pacientes, ele ficou. O João falando, falando do Freud. É Eu dei histórico, né? risada. É a parte da história que a gente precisa contar. Então, o Aaron, quando estava atendendo, ele percebeu que a psicanálise não englobava muito o que ele via dos pacientes. Ele tinha uma prática, mas ele não sentia que a teoria se encaixava muito bem com aquele que ele via de mundo. Porque na hora que ele atendia as pessoas, essas pessoas elas repetiam pensamentos sobre ela, sobre o mundo e sobre como funcionam os outros, as outras pessoas. E com isso, ele foi percebendo que esse padrão se repetia em pessoas que estavam deprimidas. Então, uma pessoa que está deprimida, ela tem uma visão de si, do outro e do mundo negativas. Essas visões negativas que vão perdurando dentro do pensamento. Então, com essa ideia de que o pensamento influenciava no que eles estavam sentindo, o Beck começou a ter a terapia cognitiva. Antes de ser cognitivo comportamental, ele começou a terapia cognitiva para mostrar isso para as pessoas de que os pensamentos influenciavam na forma como elas se sentiam. A comportamental em si, ela não era no começo uma abordagem de tratamento, era mais um foco científico de como, como entender o comportamento das pessoas, como entender o que a gente está observando de mundo, porque era uma abordagem focada em fazer a ciência e achar evidências daquilo que está acontecendo com a gente. Então, esse é o panorama histórico, até o ponto que o Beck começou a perceber que esses padrões de pensamentos, eles perduravam na vida da pessoa e na forma como ela se sentia mal. Então, cada transtorno que foi estudado com a terapia cognitiva foi vendo que os nossos padrões de pensamento influenciam na forma como a gente se sente. E a partir daí a Thalita continua porque eu preciso tomar água. Perdi minha água. Vamos lá. Thalita? E a Thalita travou um pouco, mas voltou, Thalita? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, eu achei que tinha caído de novo, tô com. Né? Então vamos lá, retomando essa ideia dos padrões, né? Beck desenvolveu esse modelo cognitivo, né? Que é a tríade cognitiva das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos. Então, o que a gente pensa influencia em como a gente se sente, influencia em como a gente se comporta, da mesma forma que o que a gente sente influencia nos nossos pensamentos, influencia nos nossos comportamentos. E por que que isso acontece? Né? E agora, a gente tem alguns tipos de pensamentos.
Então, tem os pensamentos, que é o nosso comportamento de parar e pensar e refletir sobre algumas coisas. Penso determinadas coisas. Então, quando a gente mencionou, né, o exemplo da pessoa indo para a festa, mas é uma pessoa que não se sente confortável em ambiente com muitas pessoas. Então, a pessoa está se arrumando para ir para a festa e aí vem um pensamento de algo ruim vai acontecer nessa festa. E a partir daí a pessoa tem um sentimento, ela tem receio, ela tem medo, isso gera ansiedade, e aí isso vai influenciar no comportamento dela de cancelar e desistir dessa festa. Tá travando bastante, sou eu que tô travando, gente, tá É que complicado. agora você voltou, continua falando que você voltou. A voz estava tranquila? Tava tranquilo, agora tá tranquilo, você. Vai lá. Tá, então vamos lá. Imagem a gente ignora. Então a gente vai ter essa ideia desse pensamento automático desencadeando esse montão de coisas, que é justamente onde o terapeuta vai agir com foco, né, para identificar esses pensamentos e conseguir modificar esses pensamentos, que é o que vai gerar mudança no comportamento, que vai gerar lado de distorção. E por que distorção? Porque esse pensamento, ele não é o fato em si, né? Essa pessoa se arrumando para ir para a festa, veio esse pensamento automático de algo vai dar errado nessa festa. Alguma coisa vai acontecer de errado. Ela não tem evidência de que aquilo realmente de fato vai acontecer. Mas aquele pensamento influenciou em como ela se sentiu, o que gerou a consequência a lidar com esses pensamentos. Se ela aprende a identificar, ela consegue perceber, consegue lidar com eles de uma forma saudável e consegue guiar melhor o comportamento e as escolhas dela em cima das situações da vida dela. Acho que travou de novo. O áudio seguiu ok. Deu algumas travadinhas, mas deu pra te escutar. Tá legal. Só para dar esse fechamento nesse primeiro tópico que a gente selecionou, né, na parte dos princípios, temos também a ideia das crenças, né? O que são as crenças? Elas são autorregras, elas são ideias que nós temos sobre a gente e sobre o mundo e que vão guiar a gente de forma geral. Então, a gente aprendeu várias coisas, né, desde quando a gente é criança e começou a lidar com o mundo, né? Pensando nessa tríade, né, a gente começou a se comportar, a gente começou a ter emoções, essas emoções se desenvolveram, a gente começou a ter vários e vários pensamentos, a gente foi se desenvolvendo fisicamente e psicologicamente falando. Então, isso foi desenvolvido de alguma forma. E dentro, né, desse processo de crescer, a gente desenvolve padrões, a gente desenvolve que elas vão guiar grande parte dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos. Né? Então, nesse conjunto todo, como que isso faz sentido no nosso viver e na prática de forma geral, né, como terapeuta cognitivo-comportamental. A gente vai ter essa tríade sempre em funcionamento. A pessoa
Ela tem pensamentos, ela tem emoções e ela tem comportamentos. Muitas das vezes, esses pensamentos dela estão distorcidos porque não estão de acordo com os fatos, mas estão baseados nas crenças que ela tem. Como o Raoni mencionou na questão da depressão, que o Beck começou a desenvolver a TCC. Né? Ele percebeu padrões de pensamentos e esses padrões de pensamentos estavam baseados em crenças. Então, a pessoa que ela tem um transtorno depressivo, ela é uma pessoa que ela tem as crenças de que ela não é o suficiente, de que ela é inútil, e essas crenças geram vários pensamentos ao longo do dia que interferem no humor e acabam ocasionando o humor deprimido, que vai influenciar no comportamento dela, de não conseguir fazer as coisas, de ter dificuldade para levantar da cama, que vai resultar nessa alteração bioquímica no cérebro dela, que dá um descontrole hormonal, então ela sente muita fome ou ela não sente fome, ela sente muito sono ou ela não sente sono. Então são todas essas coisas interligadas que vão dando esse resultado aí. Então, como desde pequeno a gente é jogado no mundo, sem, tipo, vai lá, vive, a gente vai criando essa forma de lidar com o mundo, a gente vai meio que criando o nosso manual do que fazer nas situações, e esses pensamentos automáticos que acontecem rapidamente vão surgindo a partir disso. Dentro disso, a gente traz a ideia de que pensamentos eles não são realmente fatos, eles não são realmente o que acontece na situação. Então, como o pensamento não é um fato, a gente pode entender quais são os fatos e o que a gente pode fazer para melhorar a partir disso. Então, é uma terapia focada nessa ideia do que é o que de fato está acontecendo na sua vida e o que pode ser mudado, o que pode ser modificado. Então, a terapia cognitivo-comportamental ela é sempre focada em ter um objetivo, sempre focada em lidar melhor com a sua própria vida. Então, é uma terapia bem subjetiva que traz a ideia de o que essa pessoa está trazendo para a gente atender, o que eu preciso levar para essa pessoa. Então, dentro disso, é uma terapia bem mais aberta, mais didática, mais a gente conversa mais com o paciente, eu falo muito durante as sessões, eu adoro falar durante as sessões. E dentro disso, a sessão ela tem uma estrutura bem diferente daquilo que as pessoas têm como visão do que é a psicologia. As pessoas elas veem muito em filmes, em séries, um psicólogo sentado, olhando para ela e fazendo aham, e anotando a prancheta, assim, aham, aham, aham. E dentro Fale mais daquilo que sobre isso. Fale mais sobre isso. E dentro do que o Beck nos ensinou de como fazer isso, a gente consegue trazer uma coisa mais participativa. Então, um dos primeiros fatos que a gente tem, um dos primeiros princípios que a gente tem na terapia cognitiva é a ideia de participação. Porque é uma terapia focada na conversa, no diálogo com o paciente e não aquela coisa de só ouvir a pessoa. É um diálogo. Eu falo bastante, o paciente fala bastante. E a gente se encontra no meio disso de uma forma mais natural, porque é muito mais natural a gente conversar com uma pessoa e tentar resolver os nossos problemas do que ela só ficar olhando pra gente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente busca na terapia cognitivo-comportamental. Uma relação terapêutica boa. A gente precisa ser humano para atender o paciente. A gente precisa atender de uma forma que a pessoa se sinta acolhida. E é isso que a gente busca na terapia cognitivo-comportamental. E a Thalita vai complementar minha fala, porque ela está com cara de que quer falar. E agora ela travou um pouco. Thalita. E aí, né, pensando nessa questão, temos uma relação também de meio que de professor. O paciente ele aprende
aprende a própria TCC, né? Ele aprende o que é a terapia cognitivo-comportamental na prática, na vida dele. Então, entra muito a questão da psicoeducação, né? O que é a psicoeducação, né? Educar o paciente sobre o que a gente está trabalhando, né? Então, se eu estou falando sobre pensamento, eu vou ensinar para esse paciente o que é o pensamento, o que é uma distorção, por que essa distorção acontece com ele, como que essa distorção funciona para ele. E ele vai aprendendo a identificar isso na vida dele, né? Tanto que a grande ideia da terapia no momento da alta é que o paciente seja o seu próprio terapeuta, que ele sanar os problemas dele através das técnicas e de todo o suporte que ele aprendeu ao longo da terapia, né? E proporcionou a mudança que ele tinha como objetivo e que ele vai levar para... Pensando nisso, a gente tem a ideia, né, das metas dentro da terapia, que são os objetivos que aquela pessoa quer conquistar. Então, a pessoa chega na primeira sessão e ela tem um motivo para ter procurado a terapia. E desses motivos vão sair os objetivos. Então, pensando na ideia, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu quero ser menos ansiosa. Então, o objetivo vai ser menos ansiosa. E aí vai identificar os padrões dos pensamentos, dos comportamentos da pessoa que proporcionam essa ansiedade. Ela vai conseguir identificar, ela identificando, vai ser possível fazer a modificação, e ela modificando, ela vai aprendendo a solucionar esses problemas por conta. Essa é a grande ideia, o grande objetivo em si da TCC. Sim, a pessoa, tanto que isso acontece, tanto da gente ensinar os pacientes a como lidar com as situações, que muitas vezes o paciente ele vira uma testemunha da TCC, de tanto que ele vai falando para as pessoas, olha, tem isso, faz dessa forma. Lembro de um caso que a paciente me falou uma vez de a amiga dela estava se sentindo ansiosa. Aí ela olhou pra amiga dela e falou, nossa, eu não me sentia assim antigamente. Porque você vai aprendendo como lidar com aquilo de uma outra forma. Você vai aprendendo a lidar com a sua vida e com os outros de uma outra forma. Então, é isso que a gente ensina para os pacientes com a TCC. Como cuidar de si, para que nesse cuidar de si, você lide melhor com o mundo e com as outras pessoas. Então, toda terapia ela é focada em ensinar a pessoa ferramentas e formas de lidar com o que ela precisa na vida dela. Cada sessão ela é focada em ter um começo, meio e fim, porque a terapia também é focada em começo, meio e fim. Então, a gente foca na ideia de que terapia não é para sempre. A gente pega o que o paciente precisa, constrói as metas, constrói os objetivos e, como a terapia não vai ser para sempre, uma hora ele vai aprender tão bem as ferramentas que ele precisa para lidar com os problemas dele, que ele não vai precisar mais de um terapeuta. Ele vai ser o próprio terapeuta. Então, esse é o objetivo final da terapia, sendo que em cada sessão a gente tem uma agenda que é meio que um roteirinho do que fazer naquela sessão, do que conversar com o paciente naquela sessão. Porque para a gente colocar um foco em atingir o nosso objetivo. Então, por ser uma terapia focal, fica uma coisa mais palpável do que a pessoa precisa para melhorar e como que ela vai construir isso. Então fica uma coisa mais natural e mais saudável para ela. E no meio dessa construção a gente... Deu uma travadinha, mas eu acho que eu não, então vou continuar. No meio dessa construção que a gente faz com o paciente, a gente sempre quer saber o que o paciente acha daquilo que a gente está falando. Como que ele se sente sobre o que a gente fala para ele, o que a gente pergunta para ele. Então a gente sempre pede um feedback, e pede um feedback no final da sessão, uma devolutiva, para
saber o que a pessoa está achando daquilo que ela está aprendendo durante a terapia. Porque terapia é para ter aprendizado. É 50 minutos de aprendizado com o paciente. Então, a gente nunca vai ser aquela pessoa que detém o saber de, olha, eu que manjo da sua vida aqui e você tem isso, isso e isso. Não faz sentido. Não faz sentido a gente jogar em cima o que a gente acha. A gente leva a pessoa a chegar nas conclusões dela. A gente constrói a possibilidade, o caminho para chegar nas conclusões que ela precisa. Opa, tá dando uma travadinha, Raoni. Uma travadinha. Acho que agora voltou. Continua, Thalita. Então, ainda pensando nessa ideia, né, da sessão de terapia dentro da TCC. Como o Raoni falou, tem essa questão da agenda, né? Tem as metas, né, que são os objetivos da terapia em si, e também tem os temas que vão ser tratados a cada sessão, né? Então, cada sessão ela tem um objetivo, e a ideia é que esse objetivo seja cumprido naquele dia, né? Claro que não é a meta inteira da terapia, mas é aquele objetivo um pouco menor. E atendendo esse objetivo é como se fosse o passo a passo que a pessoa precisa ter para chegar nesse objetivo final, que é a grande meta ou as metas daquele tratamento. Outro comentário que está travando. O, Tá o meu um primo pouco tinha falado oi. difícil. Oi. Dá para continuar? Oi para todo mundo. Estão ouvindo? Acho que dá para continuar. Oi para todo mundo que chegou. A gente não conseguiu fazer o momento de dar oi. Estávamos fazendo a transmissão no YouTube, só que travou. Então vai mais tarde para o YouTube a gravação dessa live aqui. Hoje o universo não tá não tá tão favorável pra gente, mas vamos lá. O universo e a internet não gostam da gente, mas a gente continua tentando e continua jogando na cara dele que a gente vai fazer tudo certinho aqui que a gente planejou. Ó, o Eduardo disse que o Raoni tá um pouco em slide, não tem problema, mas a voz não tá travando tanto. Então tá dando para entender. Eu tô em slide, tipo, passando pro lado. Você tá com aquele efeito que gira em looping. Então, continuando. Começo a desconfiar do que o Eduardo está fazendo, além de assistindo a live. Mas vamos seguir. Então, continuando aqui, a gente falou, voltando para quem não viu o começo da live, a gente falou um pouco dos princípios básicos, de como funcionam os pensamentos e um pouco da história do TCC. E agora a gente está falando de como funcionam as sessões de terapia, como funciona a terapia na prática e por que a gente faz algumas coisas, como que são essas coisas. Então, dentro disso, que a gente falou até agora, de construir com o paciente as ideias, a gente tem um princípio chamado conceitualização cognitiva, que é o que a gente tira da sessão. A gente vai construindo aos poucos o que a gente vê daquilo, como são os pensamentos daquela pessoa, como são as crenças dela. A gente vai construindo uma coisa subjetiva porque é subjetivo. Tudo que a pessoa traz na terapia é dela. Então a gente não tem como enfiar uma teoria e falar, você é essa pessoa aqui, ó. A gente não consegue colocar uma pessoa numa caixinha. Então a gente vai construindo o que a gente vê daquela pessoa, como que são as crenças dela, como são os pensamentos dela, e a gente vai fazendo a conceitualização cognitiva, que é o resumo de tudo isso. O resumo de como funcionam os pensamentos daquela pessoa. Para a gente conseguir fazer uma coisa mais prática e ir em direção aos nossos objetivos na terapia. E continua, Thalita. Olha um monte de coraçãozinho subindo. Uma das coisas também importantes da sessão
que a gente sempre tem como objetivo é promover uma melhora no humor da pessoa dentro daqueles 50 minutos mesmo. Então, se a pessoa chegou se sentindo mal, triste, ansiosa, alguma emoção que não seja tão positiva, né? Se ela tá apreensiva para solucionar alguma questão, a ideia é que dentro desses 50 minutos ela tenha uma perspectiva sobre uma melhora do humor dela. Então a ideia é como você se sente hoje, né? Como você avalia o seu humor de 0 a 100, de 0 a 10, enfim. E a ideia é que no final aquele humor esteja pelo menos 1% melhor comparado a quando ela chegou, né? Justamente porque a ideia é, se ela chega com determinadas emoções, se ela chega ansiosa, se ela chega triste, a ideia é que ela entenda isso dentro daquela sessão, que ela consiga lidar melhor com aquela emoção, identificar os pensamentos também que estão influenciando ali e conseguir aplicar as coisas que ela aprendeu naquela sessão nas situações, né, que vai influenciar, né, modificar o comportamento de fato e que vai influenciar nessa melhora desse humor e na solução dessa questão que ela trouxe naquele dia, né? E quando a gente pensa numa meta grande, ela se relaciona com os objetivos da própria sessão. Quando a gente tem uma meta grande, por exemplo, ser menos ansioso, a pessoa vai trazer uma situação daquele dia que gerou ansiedade para ela. Eu tô querendo rir desse comentário do Eduardo. O comentário do Eduardo foi muito bom, que ele falou. Eu vou gosto de entrar fazer nessa paciente parte chorar. daqui a pouco. Depois eu falo um pouco disso. Eu vou entrar nesse ponto daqui a pouquinho. Então a ideia é que, né, se a pessoa tem a grande meta de eu quero ser menos ansiosa ou eu quero reduzir os sintomas de ansiedade, ela vai trazer situações que deixaram ela ansiosa, provavelmente, seja naquela semana, seja naquele dia. Então, trabalhando isso em específico na terapia, é o que vai fazer ela perceber e conseguir modificar isso para que isso resulte nessa redução de ansiedade ao longo dos dias dela. Se a pessoa ela chega na terapia de uma forma e sai igual, alguma questão teve ali no meio que pode ter se perdido, mas tem o fator de existe uma situação que é a exceção da regra de se sentir melhor, que é quando a pessoa ela chega, sei lá, tô bem 100%, aí você vai conversando com ela, você mostra para ela umas reflexões que ela não estava tendo. Aí essa pessoa às vezes pode sair um pouquinho pior da terapia. Pode falar não tô tão bem agora, mas tô reflexivo. Porque o objetivo maior não só melhorar o humor é uma coisa bem mais geral da terapia, mas é fazer a pessoa refletir sobre as questões dela e fazer ela encontrar novas possibilidades, pensar novas possibilidades. Às vezes o pensar novas possibilidades dá um negocinho aqui. Às vezes dá uma vontade de chorar na terapia. Acontece. Já fui paciente. Ai. A gente chora mesmo. A gente chora às vezes. Mas a terapia tá aí para ser uma coisa construída. Para não ser um choro que não tenha um acolhimento, que não tenha um novo caminho a partir disso. E nisso a gente consegue construir. A gente vai se reconstruindo a partir do que a gente sentia no começo da sessão para o que a gente sentia no final da sessão. E continua daí, Thalita. A gente precisa falar de quando continuar, porque é muito estranho fazer gravação não presencial, porque presencial a gente sente quando o outro termina de falar. A gente sente ali o momento. Quando é na gravação, você não sabe se a pessoa travou ou se a pessoa parou de falar. Então. A gente dá um delay maior, né? Tem aquele lag. O Psiquitor respondeu que vira e mexe o osso da paciente que recebe uns tapas na cara. Mas tem umas partes divertidas também. É isso.
É dar um tapa na cara, mas fofinho. Não é, é um acolhimento, umas pancadinhas de reflexão, mas com acolhimento. Pegar o paciente pelo braço e É a falar, pancada necessária. tudo bem, já pensou nisso aqui? E doeu, toma um abraço aqui. A gente, porque a gente se constrói nessas sentadas. A gente se constrói nessa possibilidade de pensar diferente daquilo que a gente estava pensando. Então a gente vai construindo, vai se reconstruindo a partir disso. E próximo ponto, Thalita. Indo um pouquinho, né, mais para frente, a TCC ela dispõe de muitos recursos e muitas técnicas para a gente lidar, desde casos que a pessoa busca terapia para melhor com a autoestima dela, para se conhecer melhor, até pessoas que buscam porque estão sentindo coisas mais graves, né? Estão com determinados sintomas que podem e acabar, né, proporcionando que a gente identifique determinado transtorno. Assim como, né, os vários tipos de transtornos que a gente tem para trabalhar. A TCC em si, ela tem os protocolos, né, até pensando nessa ideia do Beck, né, ele rastreou padrões em pessoas depressivas, ele rastreou padrões em pessoas ansiosas. Então, a gente tem as técnicas focadas para lidar com a ansiedade, a gente tem as técnicas focadas para lidar com a depressão, seja de fato um transtorno, seja apenas um momento que a pessoa tá vivenciando. Temos técnicas que são essenciais, né? Quando a gente fala sobre diálogo, a gente. Deixa eu ver o comentário do Psictor. Até algumas reclamações de que a TCC não lidava com o passado caíram com a terapia de esquemas, é bem completa. A gente vai esse ponto daqui a pouco. Sem Mas spoilers. então, retomando tá dando spoiler, tá se adiantando. Mas considerando, né, a questão das técnicas e dos recursos, a gente tem né, na parte do diálogo, não é exclusivamente uma conversa, a gente não está ali batendo papo. A gente está usando de vários recursos para poder ter esse diálogo qualificado, né, ter um diálogo terapêutico. Né? Então, nós temos o questionamento socrático, a gente tem exame de evidências, a gente tem a parte de trabalhar os pensamentos na forma de identificar as distorções, de proporcionar que o paciente comece a identificar as distorções que estão presentes na fala dele, que estão presentes, né, nos pensamentos dele. Tanto, né, a importância do registro de pensamentos, né, que às vezes algumas pessoas não curtem tanto a ideia, mas o próprio conceito do registro, né, de registrar o que eu penso em determinadas situações, de registrar como eu me sinto, né, seja num bloco de notas do celular, num aplicativo, seja escrevendo num caderno. Mas é um grande recurso de proporcionar que a pessoa perceba, né? Porque a gente pensa assim, a terapia, ela é 50 minutos dentro de uma semana. Né? Então, na maior parte da semana, a gente não está com o paciente, ele está por conta. E a ideia é que esses recursos e essas técnicas cheguem até ele para que ele consiga aplicar ao longo dessa semana. Né? Então, como o paciente vai perceber que ele teve uma distorção de pensamento e que aquele pensamento é automático e gerou aquela emoção para ele que fez ele agir daquela forma naquele momento. Então, é através do registro que ele vai conseguir identificar isso, e para identificar, né, entrando naquele ponto da psicoeducação de que ensinar o paciente a como fazer isso. Esse é o grande objetivo das nossas técnicas e recursos, né, que a gente utilize em sessão, seja para um caso que a pessoa não tem nenhum tipo de transtorno de fato, como também para casos que a pessoa tem algum transtorno. Sim, Raoni, tá aí?
E dentro disso a gente vai construindo o que é melhor para aquela pessoa. A gente tem várias técnicas, vários recursos, mas que vai depender muito do que aquela pessoa precisa naquele momento. De que forma ela precisa lidar com os pensamentos dela. O que ela precisa fazer com a vida dela para se sentir melhor. Então a gente vai construindo uma terapia para ela, uma terapia focada na pessoa. A gente sempre foca na pessoa. A Tainan colocou, é uma abordagem que sempre procura se atualizar, e isso é bom. É exatamente isso que a gente faz a cada momento com a terapia cognitivo-comportamental. A gente vai encontrando novas possibilidades, novas técnicas, novas coisas que a gente tem. Sempre procurando evidências científicas, sempre procurando uma comprovação de que aquilo realmente funciona, mas a gente consegue colocar isso em prática. A gente consegue ir trabalhando com aquela pessoa para ela se sentir melhor, para ela sentir uma melhora nela, uma melhora nas situações, uma melhora no comportamento dela, melhora no lidar com as pessoas. Então a gente vai construindo isso junto com a pessoa. Sempre buscando estar atualizado, coisas que sejam realmente proveitosas. Por exemplo, a gente tem aplicativos para anotar pensamentos porque funciona. Porque a pessoa tem um negócio no celular para marcar o que ela está pensando, é mais fácil do que a pessoa tirar um papel do bolso do nada e falar, estou pensando isso. E um grande foco que a gente tem na terapia cognitivo-comportamental é isso, da pessoa ela conseguir se ver, se identificar, se avaliar os próprios pensamentos, ver como que isso flui para ela. Então a gente vai construindo uma visão de si para ela. Um encontro que a gente não é muito ensinado a fazer dessa forma no mundo. Na nossa infância, na nossa escola, a gente não teve um momento de hoje teremos aula de como lidar com seus pensamentos. Hoje teremos uma aula de regulação emocional. A gente não teve isso na escola. Ninguém nunca ensinou a gente a lidar com os pensamentos dessa forma. Então a gente precisa construir isso aos poucos, e por isso a TCC ela é focada em ser didática, em mostrar para as pessoas que terapia é isso, emoções são isso daqui, pensamentos são isso daqui, porque isso é o que vai fazer a gente construir uma nova sociedade, uma nova visão de mundo a partir da psicologia. Então a gente consegue fazer isso aos poucos com cada pessoa, mas se juntar uma galera de pessoas que estão se sentindo melhores, elas vão fazer o entorno dela se sentir melhor. Então, entrando mais agora na parte de... Quer falar mais alguma coisa disso ou podemos ir para a próxima parte, Thalita? Pode seguir. Só respondendo aqui a Bárbara, que ela mandou um coraçãozinho, né? Bárbara Ramos. E sim, estamos com a internet falhando faz um bom tempo. A gente começou no YouTube, veio para cá, mas estamos lutando contra esse sistema de internet que boicotam a gente. Mas tá indo, agora rolou. E com isso a gente entra na próxima parte, que é como lidar com transtornos. A gente tem manuais de como lidar com cada transtorno na TCC? Sim. Então a gente tem uns passo a passos que a gente pode fazer, que entra nessa ideia de ter esse passo a passo e evoluir isso para aquela pessoa. Então agora a Thalita vai falar um pouco mais sobre essa parte de transtornos, de diagnósticos. Falando, né, da minha experiência na prática clínica, chegam pessoas que, né, como eu mencionei, às vezes quer se conhecer melhor, às vezes precisa melhorar a autoestima. Chegam pessoas que às vezes já vêm encaminhadas, elas já têm um diagnóstico, já vieram de outros tratamentos. E também chegam as pessoas que falam, eu tô sentindo umas coisas esquisitas e eu quero entender o que essas coisas esquisitas são. Em algumas vezes, a gente vai identificar, né? Se a pessoa realmente tem um transtorno, né? Às vezes a gente está falando de um transtorno de ansiedade, às vezes de um transtorno de humor, às vezes de um transtorno depressivo.
Então, essa parte inicial do diagnóstico ela é essencial, né? Tanto para a gente considerar e realmente dar o diagnóstico quando ele existe, ele é necessário, como também para descartar ou às vezes até corrigir algumas coisas, né? Porque às vezes a pessoa ela teve um diagnóstico em determinado momento da vida dela, ela fez algum tipo de tratamento, mas não levou até o fim, não está se sentindo legal e chega chega no consultório para trabalhar, né? E às vezes aquele diagnóstico não está correto porque ele é de um outro momento e a pessoa tá vivendo uma nova situação agora. Então, esse papel, né, da gente como terapeuta é muito importante, porque é o que vai designar o tratamento que essa pessoa vai ter, né? Reconhecer as necessidades dela e reconhecer qual o melhor caminho para tratar aquilo que ela precisa. Então, na ideia de diagnóstico de uma forma geral, às vezes a pessoa chega com um diagnóstico e ela também não tem nada de fato que leve a um diagnóstico, né? Às vezes a pessoa chega, acha que eu tô deprimida, porque eu tô dormindo muito, meu humor tá assim, eu fico triste, eu não tenho ânimo para nada. E a gente vai identificar, às vezes, é alguma situação, às vezes ela perdeu um ente querido e tá sentindo aquelas coisas naquele momento, né? Às vezes não, às vezes realmente é um transtorno depressivo e aquilo exige ou não determinada medicação, é um transtorno leve, é um transtorno moderado, é um transtorno grave, precisa de encaminhamento, não precisa. Então, essa parte da TCC, ela também é muito importante, que é ela que vai permitir que a gente delimite quais serão os próximos passos a serem feitos, né? Quais outros profissionais talvez a gente precise incluir no tratamento para essa pessoa. Sim, Raoni? e dentro dessa ideia de diagnóstico, é muito interessante que toda terapia, na terapia cognitivo-comportamental, é focada em ter um final. Então, a gente sempre vai pensar que é um objetivo e que a gente vai atingir isso. Às vezes a pessoa tem um diagnóstico que perdura um tratamento maior, enquanto uma outra pessoa pode chegar só com a questão de eu preciso me conhecer melhor. Em 7 sessões a gente ensina para ela como ela se conhecer melhor e ela pode ter alta. Então, não é uma terapia focada em durar para sempre, é uma terapia focada em melhorar o que ela sente e se conhecer. Então, a Erika falou aqui que seria um sonho se a TCC, mesmo que o básico fosse matéria da escola, e é justamente esse meu objetivo de vida, que é fazer com que a psicologia um dia seja só necessária para prevenção. Para a gente falar, olha, ir nas escolas e falar, olha, para você se sentir bem com seus pensamentos, você precisa prestar atenção neles, você precisa prestar atenção no que você sente. Isso que eu busco. Eu sei que é um sonho bem utópico, mas é o que me faz caminhar. Então, eu vou nessa direção de construir isso, porque eu sei que atualmente a gente precisa da psicologia como uma coisa de tratamento, uma coisa de lidar com problemas. E tudo bem. Lá na frente eu gostaria de ver isso. Não sei se vai ser possível, mas estou tentando fazer a minha parte. O João disse que a parte... É a grande ideia da psicologia como ciência em si, né? A gente não só trata transtornos, né? A gente lida com o que é ser humano, né? Como eu lido com o que eu penso, como eu lido com o que eu sinto, como eu lido com o ambiente, como eu lido com o mundo, como eu lido com as pessoas, né? Tanto que tem a parte super interessante de habilidades sociais, que é uma coisa que a gente trabalha bastante também, porque às vezes o problema da pessoa é justamente esse, ela não consegue identificar, entender as emoções e os pensamentos dela, e ela tem dificuldade nas relações interpessoais, porque tem habilidades que não foram ensinadas para ela, né? Às vezes a gente não aprende determinadas coisas, às vezes a gente não aprende como receber um elogio ou como elogiar uma pessoa. E isso pode gerar um problema pra gente no futuro, porque a gente tá desconfortável porque não sabe como elogiar ou como receber um elogio, né? Então são coisas simples que remetem a essa ideia de prevenção, né? Porque a partir do momento que você tem essa conscientização da importância
e tem acesso a essa informação, isso vai evitar que no futuro, ou com o passar do tempo, isso seja um problema grande que vai interferir no funcionamento interpessoal da pessoa de forma geral. O João tinha falado aqui que a parte que ele mais gosta da terapia é a parte de psicoeducação, essa coisa de ensinar para o paciente como lidar com as coisas, o que ele precisa de ferramentas para aquilo, é as partes que eu mais adoro. E levando em conta que temos mais 9 minutos de live, gostaria de perguntar se vocês têm algumas dúvidas e para continuar dando fechamento aqui na ideia. E voltando a falar um pouco da ideia que a gente tinha citado de a gente está sempre se atualizando dentro da própria terapia cognitivo-comportamental, a gente tem outras formas de fazer a terapia cognitivo-comportamental. Outras formas de lidar com os pensamentos, como se fosse um guarda-chuva grande que entra várias coisas do que é a TCC. Então, uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar é a aceitação e compromisso, que é um tipo de terapia cognitiva focada em lidar com os pensamentos de uma forma natural para conseguir ter compromisso com possibilidades de melhorar. Então, ela vai criando... Deu uma travadinha aí no áudio. Então, a pessoa vai criando, na aceitação e compromisso, um passo a passo do que fazer para ajudar ela a lidar com aqueles pensamentos. Às vezes, seu pensamento é verdade, mas o que você pode fazer para lidar com o fato de ser verdade? Então, a gente vai construindo isso juntos. Cabe até nesse comentário agora que o João trouxe, né, ou às vezes o paciente tem as habilidades necessárias, mas trazer isso em sessão meio que autoriza que essa pessoa possa se sentir segura em usar. Né? Essa é uma das grandes ideias da própria terapia de aceitação e compromisso, né, que é uma da terceira geração, que é a ideia da pessoa lidar com essas coisas que ela já sabe, né? Ela sabe o que, mas não sabe o como. Então é um espaço para ela se sentir aceita e acolhida e conseguir saber o como, né? Através do plano que for traçado entre ela e o terapeuta. Dentro dessa questão da terceira onda, né, que é a parte de atualização, né, essa terapia cognitivo-comportamental do Beck é o que a gente chama de segunda onda. E terceira onda são as coisas que saíram depois disso como complementos para dar conta de todas as demandas que a gente tem, né, de pessoas de forma geral. Então, a gente tem a terapia de esquemas, que o João também mencionou, né, que ela é uma coisa para lidar com passados, lidar com padrões e crenças e esquemas que a pessoa tem, que ela adquiriu na infância e na adolescência e ainda interfere na vida adulta, na vida atual dela. Temos também a terapia comportamental dialética, né, DBT, que ela surgiu com o transtorno de personalidade borderline, que ele é um transtorno que a pessoa ela tem emoções muito intensas e a pessoa, né, falando bem por cima de forma geral, é meio que uma boa 880, né? Falta um pouquinho de equilíbrio na vida dela de forma geral, tanto nos pensamentos, como nas emoções, como nos comportamentos dela, né? Ela tá no extremo, ou ela simplesmente não faz aquilo, e entram várias questões que acabam interferindo e são padrões também que essas pessoas têm que caracterizam esse transtorno. Né? A TCC em si, ela não estava dando conta o suficiente desses transtornos de ligar à personalidade, né? Então, transtorno afetivo bipolar, borderline. Então, essa terceira geração vem para dar conta disso. A DBT, que é uma das que eu trabalho bastante, tanto para pacientes com transtorno de personalidade, como também para outras coisas que ela já se expandiu, né? Então, transtorno depressivo grave, ela também tem mostrado os resultados muito eficazes. Também para lidar com a parte de regulação emocional, então às vezes a pessoa tem problema exclusivamente nas emoções, em como eu lido com o que eu sinto, né? Então a DBT ela cabe muito bem nisso também. Até mesmo na parte da autoestima, que às vezes a pessoa precisa identificar emoções, ela precisa lidar melhor com essas crenças que ela traz lá de trás, e ela precisa
passar por um processo de aceitação para depois entrar nesse processo de mudança. Então, ela também dá conta, de forma geral, desses aspectos. Bom, acho que Pode falar, Rony. temos a Não parte sabia da. se você estava travado ou não. Temos a parte da. Pra gente fechar a ideia. A parte do mindfulness também, que ele é incrementado na aceitação e compromisso, ele é incluso na DBT também. A ideia do mindfulness, né, da meditação, da atenção plena, como um recurso para lidar melhor com as emoções e também lidar com ansiedade e estresse, né, que são problemas que a gente tem com um índice muito alto atualmente na nossa sociedade, né? Temos pessoas muito mais ansiosas e temos pessoas muito mais estressadas pelo ritmo de vida ditado que a gente leva no momento, né? Então, precisávamos evoluir um pouco nesse aspecto para dar conta do atual, né? Das situações, dos problemas que vêm surgindo das pessoas e que a sociedade vai meio que gerando de demanda na gente. Bom, por hoje era isso que a gente tinha para falar no geral, apesar de todos os problemas técnicos e a gente não conseguiu falar tão definidinho sobre cada coisa, porque a gente só tem 1 hora de live aqui no Instagram. Mas acho que deu para entender a ideia Nosso principal. objetivo eram 2. Então nessa ideia toda, a gente está querendo lançar o nosso grupo de estudos de terapia cognitivo-comportamental para a gente conseguir passar aquilo que a terapia nos ensina, passar aquilo que a própria TCC ensina a gente de passar o conhecimento, ensinar coisas que a gente sabe. Eu não cheguei a falar nessa live, mas eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, na minha pós-graduação. Então a gente vai construir isso juntos também no grupo de estudos. Então quem tiver interesse em participar do grupo de estudos, é só mandar um direct pra gente, é só mandar mensagem, o que for. De alguma forma vocês vão achar a gente pelas redes sociais. E teremos mais lives mais pra frente. A Bárbara disse que quer outra live dessa. E só para fechar... Temos uns comentários aí. Respostas rápidas, porque temos só 2 minutos para fechar essa live. Então, o Victor escreveu que, inclusive, a própria DPT traz o Mindfulness como base principal, né? O que a Thalita falou, que é uma nova construção do que era comportamental, com o que é o Mindfulness, com umas outras teorias dentro da psicologia, para conseguir melhorar o que a TCC tinha. E a Tainan escreveu: vocês estão atendendo bastante pessoas com ansiedade elevada nesse momento de quarentena? Eu tô com ansiedade elevada nesse momento de quarentena. Tá todo mundo Todo mundo. meio travado. A gente tá precisando lidar com isso de várias formas. Então a gente tá conversando bastante sobre isso. A gente tá falando bastante sobre isso porque tá todo mundo se sentindo assim. E a Tainan perguntou também se a TCC tá conseguindo dar conta de forma online. Sim, porque como a gente era focado nisso já, em se atualizar, a gente consegue fazer isso online também. Então, último minuto de live, gostaria de agradecer a todo mundo que está presente aqui, que esteve presente aqui. Obrigado quem acompanhou a gente lá e participou da nossa trama contra a internet. E a gente continua mais para frente no grupo de estudos e a gente vai construindo isso juntos. O que vocês quiserem, se vocês tiverem sugestões, vocês podem falar pra gente, e qualquer coisa é só mandar um direct que estamos aqui para fazer uma psicologia junto com vocês.